Boa noite, estamos de volta, né? Hoje é um assunto também né, essas primeiras aulas são muito tranquilas, né? Parece que a gente até já sabe, né, sobre o assunto. Vamos falar vamos começar a falar de cadeia produtiva animal, né? Vocês ouvem cadeia produtiva quase todos os dias, né? Vamos estar falando aqui um pouquinho, né, mais sobre o animal, né, um pouquinho sobre o entendimento da cadeia, né? Porque você já deve estar, já ter um conceito, né, já sobre isso, né? Como falar, né, de agronegócio sem falar da pecuária, né, gente? Como falar assim assim, de toda uma produção, né, agrícola sem estar comentando como a produção animal contribui, né? No Tocantins, né, a pecuária, né, atividade assim que todos os municípios, né, e ela é muito forte, né, no estado, né? Ela, a grande maioria dos produtores, pegar em números, né, eles têm pecuária como em sua atividade do cotidiano, né? Até o urbano, né, o pessoal cria galinha, né, tem o ramo aí, né? Se for contabilizar assim, aí ele ganha de tudo, né, desse ramo, né? Mas isso aí. Então não é só o rural, né? Tem o urbano também. Entretanto, né, esses últimos anos, né, devido, né, a uma série de motivos, né, gente? Não é somente o aumento de preço, né? Houve também a renda, né, que caiu, né? Então existe uma série de coisas que ocorreram, né, que como a pecuária ela é ligada mais ao mercado interno, né? Assim, não é que ela é mais ligada, ela tem uma relação maior com o mercado interno do que, por exemplo, os grãos, né? Os grãos eles têm muito mais relação com crises de mercado externo, né? E a pecuária tem uma relação mais estreita com o mercado interno. O mercado interno, né, nesses últimos anos, né, ele vem diminuindo a sua força, né, e com isso tem refletido na pecuária, nas suas inúmeros segmentos, né, tanto de aves, né, de agroenergia, que o pessoal às vezes não sabe, mas o sebo, por exemplo, né, ele é transformado em biodiesel, né, então tudo isso, né, tem diminuir, né, a atividade. Tanto é que é perceptível, né, quando a gente faz essa proporção, né, entre a taxa de variação, né, entre os diferentes ramos, né, a gente que é uma diminuição. Né? Não é uma diminuição, vamos dizer, que vai comprometer, né, a pecuária do Brasil. Entretanto, é uma fase, né, que está durando até um período significativo. Né? Mas é isso aí. Né? Você vê que na agroindústria, né, uma diminuição, né, e nos serviços também uma diminuição, né, da participação do PIB. Né? Então há uma diminuição da atividade. Né? No Brasil, a gente tem dificuldades, né, por exemplo, na produção de suínos, né, e na produção de aves. Né? O Tocantins há pouco tinha, né, grande indústria de aves, e atualmente nós temos pouquíssimos. Né? Então isso é sazonal, né, gente? A gente chegou até a criação de sericicultura, né? E hoje a gente não tem mais nada, né? Então, o ramo da pecuária, ela tem alguns ramos que o próprio clima, né, nos traz dificuldades. Esse calor intenso durante o período do ano, né, para aves e suínos, isso não contribui para uma boa produção. Né? Então, tudo isso, né, vamos dizer assim, contribui para que a pecuária tenha picos
e, e períodos, né, mais difíceis também, né? Mas é um segmento forte, né? E ele é mais independente também, né? Ele, apesar de ser tá nesse ciclo de baixa agora, mas ele é mais independente do capital, né? Ele geralmente tem um capital próprio, né? Então ele é um segmento muito forte devido a esse capital próprio, né? de pouca dependência, enquanto o ramo agrícola ele é mais dependente de financiamentos e o ramo da pecuária menos dependente, né? Proporcionalmente, gente. Olhando o valor bruto, né? A gente também, é lógico, se a variação lá dos serviços, né, e da agroindústria, lógico que o valor bruto em si vai se afetar também, haverá uma diminuição, né? Entretanto, essas diminuições elas não são, assim, apesar que são em bilhões, né, gente? Mas a nível do país, né, não, vamos dizer assim, não é muito significativo. Isso só demonstra, né, que a gente está numa fase onde estamos diminuindo, né, o consumo de proteína animal. Mas não é só o Brasil, né? É o mundo inteiro, né, diminuindo o consumo, né, da proteína animal. Não que a proteína animal não seja saudável, né, gente? Mas é uma tendência, né? É uma tendência, né, gente? É uma tendência. Bom, a gente sempre busca, né, a produção sustentável. Vocês já sabem o que é produção sustentável, né? Tem a ver com o ambiente, tem a ver com o social, tem a ver com o econômico, né? Tem a ver em ser eficiente, né, com recursos, né? Tanto financeiros como recursos naturais. Então, os sistemas de produção animal, né, geralmente é considerado uma das principais fontes, né, de poluição ambiental, né? Eu acho que vocês já ouviram falar dos gases de efeito estufa que os bovinos provocam, né? Os químicos, né? Que dos dejetos que vão para os, né? Uma série de motivos, né? Porque a pastagem também ele é tipo um cultivo, né, gente? A gente usa herbicida, usa inseticida, né, para a produção animal, né? Ela não é só o animal, né? Então, um dos gargalos da produção sustentável, né, é incorporar todos esses elementos, né, deles serem ambientalmente corretos, né, e serem também, né, minimizadores, né, dos riscos, né. Então, as tecnologias geradas, né, para produção animal geralmente são ligadas aos resíduos, né. Então a gente tem a redução da poluição, né, causada por esses resíduos, né, tem alguns objetivos, né, a redução de pragas e doenças, né, com isso diminui aí os agrotóxicos, né, a redução dos custos dos insumos, né, porque os insumos, principalmente nitrogenados, né, eles são finitos, né, e vêm de fontes de fósseis, né, eliminação de fósseis convencionais, né, que traz contaminação ambiental, né, para o ser humano, né, e a redução de biogás, né, porque o biogás, o gás produzido, ele vai para a atmosfera, né, e isso contribui para o efeito estufa. Então, se você produzir o biogás, você diminui esse CO2, né, esse nitrato, esse nitrito, né, que pode ir para a atmosfera. Essas tecnologias são usadas em diferentes sistemas, né, e todos esses sistemas eles têm a ideia de sustentabilidade, né, de melhorar, né, a eficiência na produção animal. O sistema mais simples é o sistema agropastoril.
né? É o sistema de integração, né, agropastoril, que é a implantação de uma lavoura, né? Essa lavoura ela é cercada, né? E após a colheita você coloca o animal para pastar dentro dessa lavoura, né? Isso, por exemplo, daria para fazer, né, nas áreas que plantam soja, que plantam. Entretanto, como essas áreas são muito grandes, né, o que inviabiliza é o cercamento da área, porque o animal não pode ficar solto, né? Então, mas isso no Tocantins eu vi que está evoluindo, né? O pessoal tem usado essas áreas para pastejo, né, após a colheita. Não está passando aqui, peraí. Vou usar aqui o teclado. Ué, falhou aqui, passou. O sistema agroflorestal é um sistema, né, gente, que o nome já diz, né, um sistema integrado aí, agroflorestal, né. Você tem a parte que tem floresta, né, e a parte que a floresta plantada, né, e a parte que tem pasto. Então, enquanto a floresta ela está crescendo, então ela tem um espaçamento que o sombreamento não vai causar dano, né, para a pastagem, e o animal consegue conviver com essas árvores, né, no meio do pasto. Então as árvores vão se desenvolver e também vai conseguir criar animais, né, embaixo dessa pastagem, porque as árvores não contribuem, né, para a perda de pastagem. Então você consegue fazer a otimização, né, da área com pastejo e plantio de florestas, né. Integração, né, pecuária florestal. Agora existem os sistemas que eles já não é que vão se misturando, vão se combinando, né? Então aí tem a integração pecuária, floresta, né? O sistema silvopastoril, né? Agora nós temos a colheita, né? Então temos a floresta, né? O sombreamento não atrapalha o plantio das lavouras, né? E após a colheita utiliza para colocação de animais, né? Então o primeiro lá, que era agropastoril, ele só tinha o plantio e colocava os animais, né? Depois o da floresta tinha e o pastejo, né? Agora a gente tem o plantio, floresta e o pastejo, né? Depois da colheita, né? Então já combinou a floresta com o sistema agropastoril. Agora o sistema, né, mais completo, né, que o pessoal tem ensinado, né, é o sistema, né, agro-silvio-pastoril, né, que é a integração lavoura, pecuária e silvicultura, né. É uma coisa difícil, né, porque tem que ser muito bem pensado, porque primeiro eles estão utilizando em pastagens degradadas, né? Você vem com a lavoura ela tem a intenção de recuperar o solo, né? De fazer uma adubação base do solo para que aguente uma pastagem. Então você faz a lavoura e dentro da lavoura você já vai formando as pastagens, né? E vai formando o sistema de estas, né? Junto. Ele é um sistema mais integrado, né? Vamos dizer assim. Então, tudo se começa primeiro, né, com lavoura e a pecuária, né, e vai implantando a silvicultura. Depois de todo o ciclo, né, quando a renovação é cortada, né, depois essas árvores, né, essas florestas que são plantadas, né, e volta com a lavoura para a recuperação do solo novamente. É tipo uma rotação, entretanto, é uma integração, né, já planejada. Né? Vocês vão ter muita oportunidade
esse tipo de manejo, né? No Tocantins é muito comum ter esse tipo de palestra, né? Por quê? Porque é a tecnologia preconizada, né, pelas grandes indústrias, né, e pelas grandes empresas, né, multinacionais, né, que exigem, né, uma melhor sustentabilidade do processo. E esse ILPF, né, é o que traz a melhor sustentabilidade, né, que a gente de tecnologia que já tem previsão. Bom, o que são as tecnologias, né, gente, que a gente fala que chegou lá na ILPF, né? Bom, aquilo ali é um caminho ainda, né? Mas as tecnologias não param, né, gente? E atualmente elas visam, né, a integridade. Né? O que quer dizer essa integridade? Essa produção animal, ela é íntegra, né, gente? Ela é feita com um animal em bom estado, né? Um animal, não digo que um animal feliz, né? Mas um animal com saúde, é uma indústria limpa, é uma indústria que gera resíduos, não gera resíduos, né? São reaproveitados, né? Tudo é reciclado, então ele tem uma integridade, né? Ele é bom em todos os sentidos. É isso que a gente sempre busca, né, gente? Bom, tem transmissão de informação, né? O consumidor sabe o que está comendo, sabe o que está acontecendo, né? Você tem toda a informação, né, do que você tem, toda a criação do produto gerado. A rastreabilidade vem junto, né, gente? Da onde que veio, quem é que produziu, né? A rastreabilidade é um caminho, né? Um monitoramento para você, tipo, se der algum problema, sabe da onde que veio. Por isso que a rastreabilidade é importante. A segurança, essa segurança é no sentido alimentar, né, gente? Você pode consumir um produto saudável, né, que não vai te intoxicar, né? É nesse sentido. A qualidade é no sentido que você vai ter um produto que não está contaminado, né? E vai ser um produto com textura boa, né? Vamos dizer, não é criatura, né? Mas a qualidade quer dizer que é higiênico também, né? E que é melhorada, né? É melhorada. Vamos dizer assim, a carne que você comia há 10 anos atrás não é a mesma carne que você come hoje, né? Ela tem mais qualidade. A flexibilidade com as mudanças, né? A gente sempre vê, né? Hoje em dia tem cortes novos, né? Antigamente não existia o cortezinha. Hoje tem bananinha, que é uma costela gourmet, né? Dizer, assim, antigamente não tinha picanha, era só colchão duro, né? Aí eles tiraram um pedaço do colchão duro, aí virou picanha, né? Então há mudanças, né? Então, e todo mundo está atento, né? E isso não é uma tecnologia assim que precisou, foi uma tecnologia que alguém, né, assim, foi uma ideia, né? Mas isso é uma tecnologia, uma mudança, né, que trouxe, né, uma melhoria que trouxe, né, a ideia da canha, né, a ideia da tulipa, né, daquela asinha do frango. Não existia tulipa, né? Hoje você compra tulipa, né, da ave. Então, isso é uma tecnologia, né? Isso é uma mudança, né? E foi devido ao pensamento, né? A uma tecnologia envolvida nisso. Com isso, algumas essas estão afetando, né, a produção animal, né? Então, hoje existe um ramo que se chama-se produção animal de precisão ou zootecnia de precisão, né? E ela está intrinsecamente, né, ligada, né, na melhoria da qualidade da produção animal. Então hoje você não espera mais o animal lá no campo, né,
Hoje a gente tem aí a inseminação artificial, né? Tanto suínos como bovinos, caprinos, né? A gente tem a automação, né, ao nosso favor. Antes você não precisava dar banho na vaca leiteira, né? Hoje é tudo automático, precisa coçar as costas dela, né? Também tá automático, né? Os ovos você não precisa sair coletando no ninho, né? Hoje a galinha botou o ovo, né? Já coleta automaticamente. Né? Então essa automação, né, no manejo, ela já uma realidade e cada vez mais, né? Com mais rapidez, né? Utilizam laser, né? Para identificação, né? Eu acho até interessante essa automação. Monitoramento, né? Hoje em dia se sabe se a galinha ficou doente, se o boi está doente, o suíno com muito mais rapidez, né? Porque monitoramento do próprio animal, né? Não é só câmera, né? Tem um monitoramento cardíaco, tem a respiração, né? Tem animais tristes, né? Assim, de grande valor, então tem um acompanhamento mais de perto. Então, o monitoramento ele tem um sentido muito mais amplo, né? Quando a gente pensa que é só ficar assistindo câmera Big Brother, não, né? Um monitoramento muito mais intensivo, né? O controle ambiental, né, gente? Principalmente nas aves, né? Elas não podem passar calor que elas morrem, né? Geralmente precisa ter um ambiente controlado. As vacas leiteiras também precisam ter um ambiente controlado, senão elas não produzem leite, né? Com a mesma quantidade, né? Precisa ter um ambiente limpo, né? E ventilado, né? Esse controle ambiental é muito importante para a produção, né, de leite e de aves. Né? E a produção orgânica, né? Hoje a gente compra no supermercado, né? Frango orgânico, né? Até coelho não era, né? Mas tem coelho orgânico vendendo também. Mas a produção orgânica, né? Ela também é feita, né, com um objetivo, né, da produção animal. Tudo isso, né, gente, parece, vamos dizer assim, que é tecnologia, né? Só que nos animais, né, não é igual planta. Talvez a gente tenha nos cuidado, né? O animal existe um sentimento ligado, né? Que ele é um animal, existe normas, né? Que a gente chama de que foram criadas, né? E que são respeitadas, né, na produção animal. Uma delas é o bem-estar animal. Que o animal ele não pode sentir fome e sede, né, durante a sua produção, né? Você não pode produzir tipo quer produzir uma carne magra, né, e deixar o animal passando fome. Você não dá só dá alimentos energéticos, não dá alimentos proteicos, né? Então o animal não pode fome e sede, né? Não pode dar uma água de má qualidade para ele. Essa é uma das razões. Ele não pode desconforto, né? Por exemplo, um animal, você tira o animal, por exemplo, que vive em um ambiente frio, né? E trazer ele para o Tocantins, onde é mais quente, né? Sem um local apropriado. Ele tem que ter um ambiente apropriado, né? Climatizado para ele. Então ele não pode ter esse desconforto, né? Por exemplo, não tem espaço para criar um animal de grande porte, né? Você não pode criar, você tem que criar um animal de pequeno porte. Você não vai criar um animal de grande porte dentro da zona urbana, né? Geralmente você cria animais de pequeno porte na zona urbana, né? Livre de dor, lesão ou doença, né? Você um animal sofrendo, né? Ele se machucar, ele ficar sofrendo, né? Ou ele está doente, numa doença incurável e você deixa ele lá morrer, né? Sem tratar, né? Isso também não é bem visto, né? Durante a produção
animal não é bem visto e não pode também, né? Isso aí traz consequências, né, éticas para o produtor e para o produto que está sendo gerado, né? A liberdade, né? O animal, ele tipo tem que ter espaço, né, para que ele se comporte como se estivesse num ambiente livre, né? Ele tem que ter, eles têm os rituais de dança, tem os rituais de acasalamento, tem os rituais de convívio, de matilha, de várias coisas. Então você tem que ter o espaço, a liberdade, né, para que ele possa fazer todo esse comportamento que é natural dele. O animal ele não pode ficar sentindo medo e angústia. Tem animal que ele pode ficar afinado, né, toda hora, ele é ameaçado, né, toda hora ele vamos dizer assim, acuado, né? Ele não pode ter esse tipo de o manejo, né? Não pode ter esse tipo de ação, né? De criar um animal, né? Coagindo ele pelo medo, né? E pela angústia, né? Da separação, né? Tem animais que têm convívio, né? Em comunidade, né? Com carneiro, cabras, eles têm comunidades, né? E ele não se pode surfar ele da comunidade dele, tem esse tipo de coisa, né? Ele tem um sofrimento mental, né? A Unitim, né, gente, tem a comissão de ética animal, ela verifica, né, todos esses itens do bem-estar animal, né, e até a ética na criação, né. A Unitim pode colaborar, quem precisa, né, algum dia de dar algum laudo, né, alguma coisa, a gente tem a comissão animal que pode auxiliar para ver, né, se você está dentro dos padrões de produção, né, exigidos aí, né, pela exigência, não é porque é exigido que a gente não vai trazer o bem-estar animal, né, mas a comissão ela ajuda na certificação, né, que você está fazendo o bem. Você não, né? A empresa, né, a produção lá está utilizando de técnicas modernas, né, e tecnológicas para que o animal tenha, né, um bem-estar. Gente, então é isso, a gente está começando ainda, né, a produção de animal. Vamos aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.